Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui. E queria, antes de mais nada, agradecer a vocês o apoio. Vocês têm me ajudado muito. E pedir para aquele irmão que gosta do meu trabalho, dá mais um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais aí meu trabalho. Pedir para o irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, você que já assiste há muito tempo, você que está assistindo hoje pela primeira vez, se inscreva aí, dá essa força para mim. E eu fico muito feliz se você puder colaborar comigo. Pedir para o irmão Testemunha de Jeová, o ex-Testemunha de Jeová, ou quem passou por qualquer outra seita, que estiver querendo bater um papo a respeito da palavra de Deus, pode conversar comigo aqui, coloca nos comentários aí que gostaria de falar comigo, e eu coloco aí o meu e-mail ou o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, tá bom? E queria também pedir para vocês fazer bastante comentários aí. Eu fico tão feliz quando eu vejo aquela quantidade de comentários aqui no meu canal. Fico muito feliz. Pode comentar o que vocês acharem aí. Não tem que comentar só para me agradar, não. Se vocês não gostarem do vídeo também, pode comentar que não gostou. Não tem problema não. Aqui é livre, tá? Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as profecias da Torre de Vigia. A organização das Testemunhas de Jeová não tem feito questão de esconder que é uma organização profética. Isso aí eles têm procurado deixar bem claro aí nas suas publicações que a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização profética. Por exemplo, na revista Sentinela de 1/10 de 1972, a organização se identifica como profeta nesses termos. Olha aqui, ó. Saberão que houve um profeta no seu meio. Ela se identifica como profeta, dizendo que saberão que houve um profeta no seu meio. Que no caso aí se trata da organização das Testemunhas de Jeová. Agora, também no livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, capítulos 24 e 25 diz: a organização foi prefigurada por Ezequiel, Moisés e Elias e as duas testemunhas. A organização foi prefigurada por Ezequiel, Moisés, Elias e as duas testemunhas. Viram, meus irmãos? E na Sentinela de 1/6 de 1990, página 12, diz assim, ó: similar derramamento do Espírito Santo sobre os ungidos tem nos habilitados a profetizar com grande vitalidade e eficiência hoje em dia. Eles estão profetizando com eficiência. Sim, vocês estão duvidando? Sim, ué. Estão profetizando aí com grande vitalidade e eficiência. Agora preste atenção, meus irmãos. Eles dizem com todas as letras que são profetas de Deus. Eles deixaram isso aqui bem claro com todas as letras, dizendo que são profetas de Deus. E ainda tem a cara de pau, de dizer que Deus nomeou eles como profeta. Eles ainda têm a cara de pau de dizer que Deus nomeou eles como profetas. Mas veja o que diz na Sentinela 15/3 de 1991, página 14. Olha aqui. Veja o que eles dizem aqui. Como Ezequiel, que não se apresentou ou nomeou a si mesmo como profeta, a organização visível de Deus não criou ou nomeou a si mesma. Foi Deus que nomeou ela. Ela foi nomeada por Deus. Exatamente. Essa organização profética que não erra nenhuma profecia foi nomeada por Deus. Isso, meus irmãos. Então, meus irmãos, conforme nós vimos aqui, eles dizem que são profetas, E o pior de tudo, além deles dizerem que são profetas, eles dizem que foram designados por Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe de alguma profecia da Torre de Vigia que se cumpriu? Me fala uma profecia da Torre de Vigia que se cumpriu, da organização das Testemunhas de Jeová.
Por favor, você que está me assistindo aí, coloca nos comentários para mim aí. Uma profecia da Torre de Vigia que se cumpriu. Porque eu não conheço nenhuma não. Porque eu, por exemplo, não sei de nada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sei de muitas profecias que não se cumpriram. Ah, isso aí eu sei. Muito pelo contrário. Por exemplo, a mais gritante de todas é a profecia de 1914, né? É, a do Russell, né? Ai, profecia de 1914. Quanta decepção tiveram os estudantes internacionais da Bíblia ali, né? Que naquele tempo não chamava Testemunha de Jeová, né? Chamava estudantes internacionais da Bíblia. Então, quanta decepção tiveram ali. Mas não muito diferente, no folheto publicado por Rutherford em 1920, né? Esse folheto publicado por Rutherford com o título Milhões que agora vivem jamais morrerão. Um folheto com 128 páginas. Então veja, meus irmãos, em 1920, Rutherford lança aí um folheto com 128 páginas com o título Milhões que hoje vivem jamais morrerão. Então ele estava querendo dizer que milhões de pessoas que viviam lá na década de 1920 não iam morrer. Será? Será que ainda tem algum vivo? Ei, não sei. Será que esses milhões que viviam em 1920, será que ainda tem alguns deles vivos? Será que ainda existe alguns desses milhões? Ora, mas meus irmãos, nós vimos aqui uma falsa profecia do Rutherford. Nós vimos uma do Russell, de 1914, e vimos aqui uma do Rutherford. Uma falsa profecia do Rutherford. Mas não parou por aí não. Preste atenção aqui, ó. Na revista Sentinela de 1/1 de 1989, páginas 11 e 12, no finalzinho do parágrafo 8, eles afirmam que a obra de pregação terminaria ainda no século XX. Que a obra de pregação das Testemunhas de Jeová encerraria ainda no século XX. Veja, meus irmãos. Mas não parou por aí não. Calma lá. Não, isso aqui não é tudo não. Ainda tem mais. No livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, capítulo 12, parágrafos 197 a 218, diz assim, ó. Preste atenção no que diz o livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, capítulo 12, páginas 197 a 218. Então diz assim, ó. Preste atenção. Dentro em breve, no século XX, começará a batalha do grande dia de Jeová contra o antítipo moderno de Jerusalém, a cristandade. Segundo eles, ainda no século XX, começaria a guerra de Jeová contra a cristandade. E onde que ficou o século XX, hein? Nós já estamos no século XXI, já estamos 24 anos já no século XXI. E nada dessa guerra, de Jeová. Oh, meu Deus do céu. Olha, sem falar também no fiasco de 1975. Quando todos davam por certo que o Armagedon viria em 1975. Aquilo ali era a mais absoluta certeza. As Testemunhas de Jeová contavam aquilo ali com a mais absoluta certeza que de 1975 não passava. Que o provável que talvez viria antes, mas no mais tardar, 1975. E eu falo porque eu vivia e eu era Testemunha de Jeová nessa época. Então eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Eu não estou falando o que eu ouvi falar, não. O que eu ouvi falar, não. Estou falando com conhecimento de causa.
Olha, meus irmãos, olha, quantas pessoas jogaram a sua vida fora, deixando de cursar uma faculdade porque a Sociedade Torre de Vigia colocava nas suas publicações: você vai cursar uma faculdade para quê? Se em 1975 o Armagedon chega, né? E você não vai precisar de faculdade. Quantas mulheres deixaram de engravidar, esperaram para engravidar no paraíso? Lá no paraíso elas já iam ter filhos perfeitos. Hoje, existem muitos casais velhos que a mulher deixou de engravidar ali naqueles dias, né? Hoje os casais estão velhos, não têm filhos para cuidar deles, muitos estão tendo que viver em asilos, né? Porque não tem filhos para cuidar, porque quando era para eles, quando era para a esposa ter engravidado, ter adquirido uma família, para no futuro eles ter filhos para cuidar deles, ter filhos agora para quê? Se nós podemos ter filhos perfeitos no paraíso? Se o paraíso vai chegar em 1975? Não. Vamos ter filhos agora não. Vamos deixar para ter filhos no paraíso. Para que ter filhos agora? E hoje estão aí velhos, sozinhos e muitos vivendo em asilos porque não tem família, né? Não tem filhos para cuidar deles. Olha, meus irmãos, quantos irmãos venderam as suas propriedades? Quantos irmãos venderam as suas propriedades e ingressaram no serviço de tempo integral? Outros doaram as suas propriedades para a Sociedade Torre de Vigia e ingressaram no serviço de tempo integral, pensando assim: nós estamos em 1972, daqui 3 anos mesmo, então a gente vai estar no paraíso. Eu vou ingressar no serviço de tempo integral e vou trabalhar no serviço de tempo integral até chegar o Armagedon. Isso. Aí não chegou Armagedon nenhum. E o que aconteceu com esses irmãos que foram para o serviço de tempo integral? Uns foram para Betel, outros viraram superintendente de circuito, outros viraram superintendente de distrito, outros viraram pioneiros especiais. E hoje, o que está acontecendo com eles? Estão velhos, sem dinheiro, porque não aprenderam a profissão, não tiveram a profissão, não pagaram a previdência. Muitos hoje estão vivendo com o BPC do governo, com o LOAS, o chamado LOAS, que é o BPC do governo, porque não tiveram aposentadoria. Passaram a sua vida servindo ali a Sociedade Torre de Vigia e depois, quando ficaram velhos, a Sociedade Torre de Vigia mandou embora e eles sem profissão, sem uma aposentadoria satisfatória, ou seja, sem aposentadoria nenhuma, né? Depende de um salário mínimo do LOAS. Em muitos casos está acontecendo isso. Eu sei de muitos casos que está acontecendo isso. Pessoas que dedicaram a sua vida à organização e depois foi chutado, sem direito nenhum. E hoje está vivendo às custas do governo. Aquele governo que eles tanto desceram a ripa nele, hoje é que sustenta eles. Então veja, meus irmãos, é um problema, né? Esse pessoal da Torre de Vigia, eles dizem que são profetas. Eles dizem que são profetas. Essa organização diz que é uma organização profética. Mas, conforme vocês podem ver, todas as profecias deles deram errada. Eu não sei de uma profecia que deu certo. Eu gostaria que alguém que estiver assistindo aí, é você mesmo que me olhou aqui, é você que está olhando para mim aí, ó, com a cara fechada aí, você deve saber de alguma profecia que deu certo. Manda para mim aqui, coloca nos comentários aí, manda para mim. Eu estou querendo saber de uma. Eu peço desculpa se você mandar aqui para mim uma profecia do corpo governante que deu certo. Eu peço desculpa, eu sou humilde, eu peço desculpa, tá bom? Manda para mim uma profecia
eu peço desculpa. Então, meus irmãos, eu pergunto para você, será que Deus designou esses profetas? Será que Deus designou esses profetas? Será que esses profetas, essa organização profética, será que ela foi designada por Deus? Olha, Deuteronômio capítulo 18, ali por volta do versículo 20 até o 22, ali tem uma penalidade muito violenta para a pessoa que profetiza falsamente em nome de Deus. Ali diz que a pessoa que profetiza em nome de Deus, aquilo que Deus não mandou ele profetizar, esse profeta tem que ser morto. Você não precisa ter medo desse profeta, porque esse profeta não está profetizando em nome de Deus, apenas ele mentiu que está profetizando em nome de Deus, você não precisa ter medo dele, e esse profeta, ele tem que ser morto. Esse profeta tem que ser morto. Então veja, meus irmãos, é muito sério esse negócio de profetizar. Portanto, com o nome de Deus, a gente não brinca. Não. A gente não brinca com o nome de Deus. Você pode brincar com o que você quiser, menos com Deus. Menos com Deus. E o corpo governante das Testemunhas de Jeová, a sociedade Torre de Vigia, ela brinca com Deus. Ela blasfema o nome de Deus na maior cara de pau que você pode pensar, dizendo que Deus manda eles profetizar, que eles estão profetizando em nome de Deus, que eles são profetas de Deus. Eles estão blasfemando o nome de Deus. E quem blasfema o nome de Deus, o castigo deles é pesado. Portanto, esse corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles podem aguardar. Pode aguardar que o acerto de conta deles com Deus não vai ser brincadeira, não. Eu não queria estar na pele deles no dia do acerto de conta deles com Deus.